Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós vamos ler alguns versos no capítulo 15 de Atos, onde trata-se do assunto salvação por obra. E nós vamos ver até o ponto que vai a ignorância da salvação por obra. Como eles queriam obras para mostrar salvação. E não pode. A Bíblia é clara, é dom de Deus. Não existe nenhuma obra para que a pessoa possa ser salvo. Existem obras depois de ser salvo. Aí o salvo tem obras. Vamos ler aqui Atos capítulo 15, verso de número 1. Veja só o que diz. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Veja só, um grupo de pessoas chegaram ali, os discípulos estavam ensinando que se eles não se circuncidassem, não teria salvação. Hoje muitas pessoas ensinam que se você não guardar tal dia, você não é salvo. Hoje muitos ensinam que se você não guardar o princípio, você não é salvo. Se você não guardar os mandamentos, você não é salvo. A Bíblia diz que salvo é quando você reconhece o sacrifício de Jesus Cristo. Existem denominações hoje que usam casamento como salvação. Existem denominações hoje que usam alimentos como salvação. Se você comer isso ou comer aquilo, você pode perder a sua salvação. Tudo isso é mentira do inferno. Tudo isso é filosofia satânica, como essa daqui também. Eles chegaram ensinando, se não guardar a circuncisão, que era o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Só que Paulo era um homem de Deus, Barnabé também. Eles chegaram e arranjaram uma confusão incrível. Ele diz, não pequena contenda. Veja só, verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e os anciãos, sobre aquela questão. Eles não tiveram uma pequena discussão, não, foi uma contenda grande. Paulo falou, não podemos aceitar. Se você tiver a oportunidade depois de ler todo o capítulo 15, o assunto é longo, nós vamos tratar só aqui até o verso 5, mas o assunto é bem longo. Eles tomaram a palavra de Paulo, Pedro teve que intervir, Pedro esfriou um pouco os ânimos, aí devolveu a palavra para Paulo. Teólogo que era Paulo, falando sobre vida eterna, falando sobre segurança eterna, falando que salvação não pode ser por obras, mas eles queriam a salvação pela obra. E hoje, 99% das denominações defendem salvação por obra. Salvação por obra, a pessoa não é salva. Me desculpe ser sincero contigo. Se você foi salvo por alguma obra humana, você ainda não se converteu. Salvação é dom de Deus. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Tudo foi feito por Deus. Tudo. Deus planejou desde que Adão pecou. Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito, trabalharam no plano redentor para levar o homem de volta a Deus, porque o salário do pecado é a morte. O homem tem que morrer porque ele pecou. Mas Jesus morreu em nosso lugar. E quem crê no Senhor Jesus e se entrega a Ele, tem a vida eterna. Mas você não pode fazer nada por isso. Você tem que ir pela fé. Crer pela fé. Não existe obra humana nenhuma para que o ser humano possa ser salvo. Verso de número 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus lhes tinha feito com eles. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Alguns da seita dos fariseus disseram que eles deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés. A lei, como nós vimos em Hebreus, não tem poder nenhum. Existe hoje uma grande denominação que está debaixo da lei. A Bíblia diz que está debaixo da lei, está debaixo da maldição de Deus. Olhe para a palavra de Deus.
Não brinque com salvação. É coisa séria. Só há um mediador entre Deus e o homem. Vida eterna só em Cristo Jesus. Olha o tamanho da aberração deste assunto. Se a circuncisão é só para o homem, como é que as mulheres seriam salvas? Então todo ser humano do sexo feminino estaria condenado, porque para se salvar precisava da circuncisão. Veja o tamanho da aberração. Isso foi um pacto entre Deus e Abraão. Depois Moisés entrou com a lei. Noé, cerca de 1000 anos. Abraão, cerca de 2000 anos. Então, até aqui atrás não houve salvação? Porque só depois de Abraão? Olha a aberração de um assunto como esse. Se a circuncisão é um pacto entre Deus e o povo hebreu, não o povo gentil, então não haveria salvação para os gentios, só para o povo hebreu? É uma ignorância e hoje você tem muito disso. As denominações defendem salvação por obra. Você tem que fazer isso, você tem que ter a segunda bênção. Não. O único meio de salvação da pessoa ter o nome escrito no livro da vida é se entregar a Jesus Cristo, entender que Ele é o único Salvador, único que morreu na cruz do Calvário. Não há outro meio de salvação. Se entrega a Jesus. Eu lamento dizer mais uma vez, se a tua salvação está baseada em alguma obra humana, você ainda não é salvo. Você precisa se entregar a Cristo. Não espere. Não tenha vergonha de fazer isto. Não tenha vergonha de dizer que você não era um salvo. Porque pior é a porta do céu se fechar e você ir para o inferno sem salvação, mesmo sendo frequentador de uma igreja, talvez até membro. Porque ser membro de uma igreja não garante salvação a ninguém. O que garante salvação é o nome escrito no livro da vida, reconhecendo o sacrifício de Jesus, se entregando a Ele pela fé. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Ó Deus, todos que ouvem esta mensagem e assistem, que possam compreender o que é a salvação. Se há alguém, Deus, com a dúvida, a Tua palavra diz que nós não temos dúvida lá em Romanos 5. A vida eterna é uma certeza, uma segurança. Por isso ajuda, ó Deus, que se há alguém com a dúvida, que possa tomar a decisão verdadeira nesse momento, que possa se entregar a Cristo e assim, Deus, fazer a decisão mais sábia e verdadeira. E assim, Deus, sentir a convicção, a certeza da eternidade. Acaba-se as dúvidas e aí, Deus, não há mais poder de Satanás nestas vidas. Ajuda cada um, Pai. Eu te oro, Deus, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.